Bom, salve, salve galera, tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Primeiro eu já peço desculpa antecipadamente, que é a primeira vez que eu estou usando isso aqui, então talvez gere um certo desconforto, mas vamos tentar passar por cima. É muito legal que a palestra anterior foi do Felipe e ele falou de fake news, porque para mim o tema que eu vou falar agora é um dos temas que sofre o maior ataque de fake news nas últimas décadas, não é nem na última uma década e meia, então eu não estou falando só do Bitcoin, eu estou falando do tema energia como um todo. Então a gente vê que, bom, já passou o slide, deixa eu ver se eu consigo voltar. Não consigo. Enfim, o título original dessa palestra ia ser Energia Ociosa e o Futuro da Mineração de Bitcoin. Eu refletindo, eu vi que, na verdade, a parte mais importante dessa palestra não é a mineração de Bitcoin, e sim é o que a capacidade do ser humano de utilizar a energia ociosa vai significar para a humanidade. Isso é uma coisa que passa batido por muitas pessoas. Ixi. Bom, eu estou com uma apresentação mais antiga aqui, então eu vou dar uma adaptada. Então, para abrir, eu começo perguntando para vocês, o que é vida? Acho que vocês lembram daquele filósofo, Abu Janra, que estava na Cultura, que ele sempre finalizava os podcasts não, as entrevistas dele perguntando, o que é vida? E aí tem uma gama muito diferente de respostas. Uma das respostas que eu mais gosto é uma definição do Schrödinger, o mesmo do gato, que fala que vida, na verdade, nada mais é do que uma entidade que consegue organizar energia, ou seja, ela consegue lutar contra o decaimento natural do universo, ela consegue lutar contra a entropia. No fundo, é um bolsão de sintropia dentro de um universo que o vetor é sempre cada vez mais para o caos. Então, em poucas palavras, vida é energia organizada. E a gente perdeu esse conceito, a gente perdeu essa visão, a gente parou de ver essa conexão direta entre energia e vida. Mas se a gente parar para pensar, uma definição básica de vida é um ser vivo que consegue organizar a energia ao seu redor e utiliza ela para o seu próprio benefício. Seja uma planta fazendo fotossíntese, seja um predador comendo uma presa, mas no fundo, vida nada mais é do que essa entidade que consegue capturar energia e organizar ela e usar a seu benefício. Bom, mas energia não é só vida, energia é muito mais outras coisas também. Como, por exemplo, e deixa eu fazer um disclaimer inicial aqui. A primeira parte dessa fala inteira não é sobre mineração de Bitcoin. É justamente focada em tirar da cabeça de vocês a maior fake news que ensinaram para a gente desde os anos 50, desde os anos 70, que é um neomalthusianismo, uma forma de malthusianismo de acreditar que o ser humano não precisa crescer, que usar energia é ruim e que você frear o crescimento humano e o uso de energia é algo bom. E aí eu começo trazendo esse dado aqui, é um dado meio nerd, eu peço desculpa, eu sou nerd, então é natural eu trazer esse tipo de coisa, mas aqui a gente basicamente vê a evolução da capacidade craniana da nossa linhagem, desde a época que a gente era um hominíneos genérico na savana, até um momento, que é o Australopithecus aqui, não dá para ver muito bem, até um momento que a gente bate um ponto de inflexão muito grande aqui no começo do Homo erectus, e a capacidade craniana do ser humano expande consideravelmente. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a gente passa a conseguir dominar o fogo. Essa é a nossa primeira fonte de energia que a gente tem acesso. Quando a gente domina o fogo, que é aqui estimado em... Eita, tá, estou apanhando aqui, desculpa. Aqui embaixo, 2,4, 2,3 milhões de anos, a gente vê esse salto qualitativo, é uma mudança de paradigma, o trajeto evolutivo da nossa espécie. Aqui é uma representação básica disso, e por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque quando a gente cozinha os alimentos, a gente basicamente está pré-digerindo eles fora do nosso estômago. Isso significa que a gente acessa muito mais nutriente, gastando muito menos energia fazendo a digestão. Isso
permite a gente gastar esse excedente de energia em outras coisas, por exemplo, pensar. Isso significa que a gente tem muito mais tempo livre para fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, comunicação, por exemplo, obras de arte, por exemplo, pedras lascadas. Tudo que uma vaca não consegue fazer porque ela passa o dia inteiro mastigando grama, porque ela precisa estar fazendo essa digestão constantemente, porque ela não tem uma maneira de usar energia para melhorar a vida dela. Bom, energia é humanidade. Acho que isso é uma coisa que está comprovada por esse gráfico. Energia é mais do que só humanidade. Energia também é civilização. Aqui tem um gráfico que mostra as fontes de energia que a humanidade teve acesso. Aqui pega a partir do começo da Revolução Industrial. A gente vê que nesse começo basicamente eram umas fornalhas que usavam lenha. A partir de 1880, mais ou menos, o carvão passa a ser predominante em relação à lenha. O petróleo e o gás natural surgem no meio do século passado, revolução petroquímica, pós-Segunda Guerra. Mas, no fundo, eu acho que o mais interessante da gente olhar nesse gráfico como um todo é que tudo que a gente construiu, constrói nos últimos 100, 200, 300 anos da nossa espécie é basicamente um derivado de combustíveis fósseis. Então, assim, a humanidade usar combustíveis fósseis é bom ou é ruim? A fake news que a gente conhece diria que é péssimo, diria que a gente deveria limitar a zero o uso de combustíveis fósseis. O que aconteceria se a gente limitasse a zero o uso dos combustíveis fósseis? Genocídio, miséria, fome, a população colapsaria para menos de 1 bilhão de pessoas. E aí tem uma coisa que é muito interessante, essa frase do Robert Lucas mostra muito bem isso, que assim, antes do ser humano ter acesso a essa fonte de energia que são os combustíveis fósseis, no fundo a gente nem tinha a concepção teórica que era possível existir crescimento econômico. Sabe, não é uma coisa que não acontece na prática. Não, os livros teóricos de grandes economistas dessa época não previam que existiria esse fenômeno chamado crescimento tecnológico. E aí a gente pensa, isso lembra muito o pensamento de quem? Malthus, Thomas Malthus. Não sei quantos de vocês reconhecem esse nome do colegial, mas Thomas Malthus é basicamente aquele cara que fala que a população vai crescer numa PG, porque o ser humano se reproduz muito, ao mesmo tempo que a nossa capacidade produtiva de alimento vai subir numa PA. Ou seja, em algum momento vai ter um ponto de inflexão e, portanto, vai ter fome, miséria na sociedade como um todo. E a gente vê que, na verdade, o que assim, não dá para culpar Malthus, porque Malthus é um cara que nasceu em 1750, morreu em 1850. O livro dele, clássico, sobre essas dinâmicas de população, foi escrito em 1798. Ou seja, é bem antes desse... É bem antes desse momento do carvão. Então ele estava escrevendo aqui. Nesse momento, você entender que não faz sentido pensar num progresso tecnológico como maneira de mitigar problemas sociais, fazia sentido. O problema é 200 anos depois a gente está usando esse mesmo racional até hoje. A gente esquece o que faz nós seres humanos, basicamente, que é a capacidade de inovação, capacidade de uso de ferramentas, capacidade de inovação tecnológica para resolver problemas. E o que aconteceria se a gente não tivesse os combustíveis fósseis? Provavelmente a gente voltaria para esse mesmo estágio que a gente estava antes dos combustíveis fósseis, ou seja, uma população de 0,8 bilhões de pessoas. A gente perderia 90% das pessoas. É um genocídio, no fundo. Quem prega que o ser humano não deve consumir mais energia, tem que descontinuar os combustíveis fósseis, tem duas alternativas. Ou mostra como dá para suprir o mesmo uso de energia da humanidade atual sem usar os combustíveis fósseis, ou está pregando genocídio e miséria. E isso, assim, no fundo isso é muito simples se a gente parar para pensar, mas parece ser um desses pensamentos que nós, enquanto sociedade, esquecemos. E aqui, bom, aparentemente eu realmente enviei o slide errado, eu peço desculpas, porque aqui vai ter um gráfico, mas vai ter a versão anterior do gráfico e você acha que precisa essa. Desculpa, mas basicamente esse gráfico mostra o uso per capita de energia de um país correlacionado com o PIB per capita do país. E a gente vê que ele segue basicamente uma reta. O que significa o uso per capita de um país seguir uma reta comparado com o PIB per capita do país? Basicamente significa que
quanto mais energia a gente tem, melhor o bem-estar da humanidade. Ou seja, o Goethe, de 1700, 1800, ele não cairia na fake news, porque ele não tinha sido programado que nem a gente, ele entendia que a energia fará tudo o que puder ser feito no mundo, que é uma coisa que a gente desaprendeu. Em outras palavras, não existe pobreza. Tudo isso que a gente chama de pobreza, na verdade, é pobreza energética. Ou seja, qual é a grande diferença da Arábia Saudita e de Djibouti, por exemplo, ou da Algéria, ou do Marrocos, ou do Egito? A areia de um país é diferente da areia do outro, a cultura é muito diferente, a cultura de inovação e de tecnologia, de empreendedorismo da Arábia Saudita realmente é exemplar? Não, a gente sabe que não, a diferença é que eles têm petróleo. Então, assim, a grande diferença da Arábia Saudita para o Djibouti é que um tem acesso a energia barata e outro não. E isso, no fundo, vem por um motivo muito simples e muito básico, que, assim, existe uma equação básica da civilização. Essa equação é simplíssima, você tem matéria-prima, você usa energia, você gera um produto. Ou seja, esse microfone que eu estou falando, esse controle, essas luzes, essa madeira, no fundo, qualquer coisa que a gente pensar, as cadeiras que vocês estão sentados, nada mais são do que proxies para um uso de energia. Se a energia estiver barata, você vai conseguir usar ela em muitas matérias-primas diferentes e ter acesso a muitos produtos. Se a energia for muito cara, em poucas palavras, pelo contrário, você não está muito bem. Então, em poucas palavras, assim, é uma coisa que deveria ser muito simples, e é o meu foco dessa primeira parte da palestra, usar energia é bom. Isso é algo que a gente, como humanidade, caiu nesse fake news e esqueceu. Usar energia é bom. Quanto mais energia a humanidade usar, melhor. Isso é simples, isso é lógico. Eu me sinto quase pedindo desculpa para vocês de ter que repetir isso. Eu já falei isso na SetsConf 2 anos atrás, que eu falei sobre energia ociosa. Mas é aquela coisa, a gente precisa ficar se repetindo, tem novas pessoas. Então, o assunto de hoje que eu vou falar é principalmente energia ociosa. Quando a gente fala de energia e a gente pensa em desperdício de energia, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? A gente pensa que desperdício de energia é a geladeira que é ineficiente, ela não tem a classificação nota 10, nota A do Inmetro. Isso é um tipo de desperdício de energia? Sem dúvida. Mas um tipo de energia que me incomoda muito mais, que é uma escala muito maior, é a energia que a gente poderia estar utilizando e a gente não está utilizando porque não tem demanda para ela. A gente tem essa oferta, a gente tem essa capacidade produtiva, mas simplesmente não tem pessoas interessadas em usar essa energia. Um exemplo muito claro são hidrelétricas aqui no Sudeste. Aqui a gente tem uma foto de Itaipu, mas esse é um problema que não acontece só com Itaipu, ele acontece com diversas, a maioria das centrais hidrelétricas de pequeno porte, médio porte, grande porte, depende do regime hídrico do Brasil. Se chover bastante, a gente vai ter que uma hora abrir o vertedouro, isso literalmente é jogar energia fora. A gente está jogando energia potencial gravitacional na forma de água, embora em vez de aproveitar ela. Por que a gente não aproveita ela? Às vezes você é obrigado sim a abrir a comporta para evitar que a barragem rua. Daí beleza, daí faz sentido. Mas e às vezes que tinha uma ou duas turbinas desligadas e essa hidrelétrica não consegue absorver demanda, então ela precisa abrir o vertedouro mesmo tendo a turbina desligada? Isso é desperdício energético puro, isso é um potencial abundante que a gente teria, que a gente poderia monetizar e que a gente deixa de fazer isso atualmente. Isso não acontece só aqui no Brasil, não acontece só no Sudeste com as hidrelétricas. Isso também é um problema bem recorrente. E quem conhece o nosso setor brasileiro de energia sabe que esse problema é muito maior no Nordeste. O que aconteceu no Nordeste? A gente basicamente deu incentivo fiscal demais para a produção de geração distribuída, seja energia eólica, seja energia solar. E aí, bom, vocês são bitcoiners, você sabe aquele termo do Mises, malinvestment. Você tem recurso demais, você tem subsídio demais, você cresce a capacidade de produção limpa no Nordeste muito mais do que a demanda do Nordeste conseguiria absorver. E aí tem várias questões aí. Por exemplo, alguém pode pensar, mas por que eu não coloco essa energia numa bateria? Tecnologias de bateria ainda não escalam direito. Beleza, então por que eu não coloco num linhão e trago até o Sudeste?
Bom, no fundo, você até pode fazer isso, mas isso é muito complicado, você depende do governo para instalar as linhas de transmissão, mas mais do que isso, acho que todo mundo aqui já tomou banho num chuveiro, num chuveiro elétrico. O que esquenta a água do chuveiro elétrico? É basicamente lei de Ohm, ou seja, quando a eletricidade passa num meio, ela vai perder um pouco de energia na forma de calor. Se a gente tentar cruzar energia a centenas de quilômetros, milhares de quilômetros, qual a eficiência energética disso? Não seria muito melhor a gente ter uma forma mais eficiente de monetizar esse recurso que a gente está desperdiçando chamado energia? E aí, no fundo, a pergunta que fica é essa, mas se a equação básica da humanidade requer o uso de energia, por que a gente desperdiça tanta energia? E aí a questão é essa questão que eu falei, falta de demanda. Então, beleza, se não tem essa demanda, como a gente vai conseguir monetizar essa energia ociosa que está sendo desperdiçada? Afinal, falei aqui para vocês, se você tem riqueza energética, você vai tirar lugares da pobreza. Pensa o Nordeste com muito mais, conseguindo vender a energia de painel solar. Pô, o Nordeste provavelmente melhore. Como a gente vai conseguir monetizar essa energia ociosa? Bom, aqui eu trago um exemplo que eu sempre gosto de trazer, que é um exemplo que eu acho lindo, que é o exemplo da Islândia. Para quem não sabe, a Islândia é um país pequenininho, no meio do Atlântico, que fica em cima da dorsal mesoatlântica. É um país que tem 200, 300 mil pessoas e é um país riquíssimo do ponto de vista energético. E o que eu quero dizer com isso? A Islândia é um país que não tem intemperismo químico, ou seja, eles não conseguiriam ter a matéria-prima para produzir alumínio que chama bauxita. Mesmo assim, eles estão entre os 10 maiores produtores de alumínio do mundo. Por quê e como? A resposta é simples. Aqui a gente tem uma fábrica da Alcoa, por exemplo. O que acontece? O pessoal leva bauxita, que é a matéria-prima do alumínio, desde a Austrália, desde o Brasil, desde qualquer outro lugar do mundo, para ser processada e essa bauxita ser transformada em alumínio na Islândia. Por quê? Porque o custo de energia na Islândia é muito barato. A Islândia gostaria de conseguir gerar recursos, gerar dinheiro para a sua própria população usando essa energia, mas vai colocar uma linha e mandar essa energia até Londres, até a Dinamarca, até a Groenlândia? Isso claramente não faz sentido. Então, qual foi a forma que a Islândia encontrou de fazer isso? A Islândia basicamente armazena a energia dela numa bateria, não no sentido literal, mas no lato sensu, na bateria alumínio. E ela transporta essa commodity física chamada alumínio até o mercado consumidor. E aí aqui eu já deixei alguns ganchos que para quem entende sabe o que eu estou falando. Quais são os gargalos do que eu falei nesse pensamento da Islândia? Gargalo 1. A commodity é física, então tem um custo do transporte. Gargalo 2, esses fornos que são usados para fazer a separação dos elementos da bauxita e pegar alumínio, eles ficam ligados a 1000 graus Celsius. Você tem o alumínio no estado líquido e você está fazendo uma eletrólise nesse alumínio em estado líquido. Quanta energia você não gasta nesse processo? E aí, qual é o problema disso, no caso da Islândia em específico, ou no caso genérico de monetizar qualquer fonte de energia ociosa? O problema é que você não pode desligar. O que acontece se você precisa desligar uma fundição de alumínio? A resposta é que você perde o forno. O alumínio inteiro vira em estado sólido, você perdeu não só aquela quantidade de bauxita de alumínio, de energia, você perdeu todo o maquinário mesmo. E aí, a gente que trabalha mais com mineração de Bitcoin, entende que, na verdade, a equação básica da mineração de Bitcoin é muito parecida com a equação básica da fundição de alumínio ou da humanidade. Basicamente, você tem energia, você usa essa energia para processar dados e, como subproduto, você tem o Bitcoin. Então, assim, a matéria-prima, no fundo, é energia com a capacidade de processamento, o produto é uma commodity que é digital, portanto, teletransportável. Portanto, você não tem custo de transporte nenhum, porque você teletransporta o mercado consumidor até o produtor de energia. Essa é uma maneira muito elegante, muito simples de conseguir monetizar a energia ociosa com muito menos problemas que podem surgir e te pegar no contrapé do que usar a bateria alumínio, por exemplo. Tá, falei um pouco, falei o geral de mineração de Bitcoin e de energia. Vamos começar agora a olhar um pouco mais aprofundado o que isso implica na prática.
Tem um lema dentro do mundo do Bitcoin que o Bitcoin é tudo que você não entende sobre dinheiro, somado a tudo que você não entende sobre computador. E se isso é verdade, a mineração de Bitcoin é tudo que você não entende sobre o Bitcoin, somado a tudo que você não entende em relação a redes elétricas. Então, vamos explicar um pouco como funcionam as redes elétricas para começar essa parte da fala. Primeiro, aqui a gente tem uma curva de demanda de energia que está representada aqui em joules e com a letra D, aqui é no espaço de um dia, 24 horas. A gente vê que tem um pico mais ou menos naquele horário que o pessoal está chegando em casa, está cozinhando o jantar, toma um banho. Isso são dados reais que eu peguei, não lembro o site agora, mas é do Sistema Nacional de Eletricidade. Enfim, aqui em azul, a gente tem a energia gerada por essa rede elétrica. Talvez não seja uma faixa perfeita, talvez tenha algumas leves oscilações, mas, para fins didáticos, vamos assumir que é basicamente uma reta. O espaço entre essa energia gerada e a energia que não está dentro da curva de demanda e, portanto, não é uma energia utilizada, que é SU, eu chamei de energia ociosa, que é basicamente, a gente pode chamar isso de quase como se fosse um seguro anti-apagão. Por quê? Porque quando acontece um apagão na rede elétrica, e assim, acontecer um apagão na rede elétrica, no fundo, é o pior cenário possível para qualquer tomador de decisão, para qualquer pessoa que está trabalhando com redes elétricas. Você não quer que o hospital fique sem eletricidade, você não quer que esse tipo de coisa aconteça. Bom, um apagão basicamente acontece quando a curva de demanda, a energia utilizada que a população quer usar, se torna maior do que a energia gerada. Para evitar que isso aconteça, você tem algumas formas. Você poderia, primeiro, aumentar muito a sua produção de energia, subir aqui a sua produção de energia, e com isso você ganha um espaço muito grande. Qual é o problema disso? O problema disso é que, assim, quem paga essa energia que está sendo gerada e não está sendo utilizada? Será que os geradores de energia são altruístas e eles não repassam isso para o consumidor? Sabe, citando nossa primeira dama, não, o imposto não é para o consumidor final, é só para o produtor, então não vai chegar na ponta. Será que isso faz sentido? Outro caminho é simplesmente diminuir a demanda. Será que isso é viável mesmo? Não, beleza, vamos usar menos luzes, as pessoas tiram algumas lâmpadas do bulbo de casa, mas as indústrias de um país podem parar? Tipo, pelo que a gente discutiu inicialmente, usar menos energia não parece uma saída boa. A saída boa devia estar no lado de você conseguir aumentar a geração de energia e não diminuir o uso de energia, se energia é civilização e se energia é progresso. Bom, tem uma outra alternativa que também não escala, que é você tentar mudar a forma dessa curva de demanda. Ou seja, em vez de mandar todos os funcionários trabalhar durante o dia, metade do turno da fábrica vai para a noite. Isso também não escala, não é uma forma de se organizar uma sociedade que faz muito sentido no longo prazo. Talvez, em um momento muito específico, você até consiga um ganhozinho aí, mas a real é que isso não escala. Bom, se pelo menos existisse uma indústria que permitisse monetizar a energia ociosa, e eu acho que aqui nesse momento vocês já sabem a conclusão que eu vou chegar no próximo slide, que essa indústria existe, ela se chama mineração de Bitcoin, e graças à mineração de Bitcoin, hoje a gente consegue estimular os produtores de energia a produzirem muito mais energia, porque vai ter demanda. A mineração de Bitcoin basicamente representa uma fonte de demanda alternativa. Se o custo de energia na rede está barato, e isso é uma coisa que muitas vezes acontece, o custo de energia está aproximadamente zero, os mineradores vão lá e conseguem monetizar, fornecer uma fonte de demanda alternativa. Se o custo da energia nesse lugar que o minerador está minerando começa a se tornar mais alto, muita gente pensa, daí é um problema, o minerador está encarecendo o custo de energia para todo mundo. Isso também não é verdade, porque o minerador quer energia mais barata. A gente falou aqui há um tempo atrás que a equação da mineração é energia mais poder de processamento igual a Bitcoin. Isso significa que quanto mais barata a energia, melhor. Então, nenhum minerador toma nenhum risco, começa nenhuma operação, se o custo de energia já não está extremamente baixo. E aqui vamos mostrar isso na prática. Aqui a gente tem uma matéria que é do final de 2021, que está analisando como a mineração de Bitcoin estava ajudando o Texas a consertar seus problemas de rede elétrica.
E assim, o título da notícia está aqui, que os mineradores de Bitcoin falam que eles estão ajudando a rede, e o Ted Cruz, que é o governador do Texas, fala, pô, é verdade, estão ajudando mesmo. E aqui vale um pequeno adendo que o Texas basicamente tem uma rede própria de energia, que chama ERCOT, que é diferente de toda a rede do resto dos Estados Unidos. Isso é muito bom porque lá serve como um laboratório que várias dessas hipóteses começam a ser testadas. Aqui a gente vê a distribuição do custo de energia ao longo do tempo. Aqui a gente tem energia maior que $100, aqui a gente tem energia menor que zero o preço. Aqui tem os dois momentos que a mineração de Bitcoin basicamente brilha e ajuda os produtores de energia. Momento 1, olha em quantas horas a energia, a produção de energia estava valendo abaixo de zero. Ou seja, não tinha nenhuma fonte de demanda real por essa energia. Ao mesmo tempo, olha em quantos momentos o custo da energia passou de $100. E aí o que acontece nesse momento? Pô, o minerador não quer pagar caro numa energia. Então, assim, o minerador nem precisa combinar com o sistema elétrico, ele automaticamente desliga as operações. Só que ele desligando as operações, ele dá essa gordurinha necessária que faz a rede não crashar e gerar um apagão, porque a energia utilizada não vai chegar a tocar na curva de geração de energia, basicamente. Tá, tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito legal, acho que todos vocês já se depararam com aquela crítica. Tá, mas e o Bitcoin? Como o Bitcoin vai ajudar a desigualdade do mundo? Como o Bitcoin vai cuidar dos pobres? Você está preocupado só em você mesmo, só no seu bolso, só em ganhar dinheiro. E assim, ganhar dinheiro é ótimo, eu estou preocupado com isso também, adoro ganhar dinheiro. Bitcoin subir é muito mais legal que o Bitcoin cair, todos concordamos. Mas o Bitcoin, a mineração de Bitcoin também ajuda muito os lugares mais carentes do mundo. Por quê? Bom, e aqui eu vou introduzir um outro conceito que eu não sei quantos de vocês conhecem, que são as microgrids, ou as pequenas redes elétricas. Ou seja, não sei quem aqui já foi para Paraty, para o Pouso da Cajaíba, para Ilha Grande. Você pode pensar em cidades afastadas no Amazonas, vilarejos afastados no Amazonas. Como essas pessoas vão ter acesso à energia? Porque, assim, no fundo, o que eles têm é muito parecido. Eles vão ter painéis solares, eles vão ter turbinas eólicas, eles vão ter gerador, às vezes eles vão ter hidroelétrica também, um pequeno riacho d'água, etc. Eles vão ter uma central de controle, às vezes eles têm bateria, e aí tem os moradores que recebem essa energia. Tá, mas eles não têm uma coisa que falta e que é gravíssima para o pensamento de levar energia para esses lugares, que é uma conexão à rede. Se eles não conectam à rede, isso significa que toda a demanda por essa energia precisa vir dessas pequenas comunidades. Uma comunidade rural, pobre, que está começando a ser eletrificada agora. Então ninguém tem um aparelho elétrico se você não sabe que vai ter energia. Como você pensa, tá, eu preciso uma cortadeira, eu preciso sei lá, qualquer coisa que você quer, uma roçadeira, qualquer coisa elétrica, se você não pode contar com energia. Em outras palavras, leva um tempo até essa rede começar a ter demanda real dos usuários. O que você faz nesse meio tempo? Acho que a resposta vocês já perceberam, porque estou aqui falando disso há quase meia hora já. Basicamente, você minera o resto da energia com mineração de Bitcoin. Aqui a gente vê a curva da demanda real de energia ao longo de um dia de uma comunidade africana. Ela não passa de 30, 40 quilowatts. Mas fazer uma instalação elétrica de 40 quilowatts, você precisa fazer um pouco maior. O que você faz nesse contexto? Você minera Bitcoin. E para mim, assim, ponto de vista mais pessoal, para mim é muito satisfatório ter encontrado essa imagem, porque ela concorda muito com a imagem que eu mostrei antes, que é uma imagem que eu tinha desenhado há 3 anos atrás. Então, quando eu estava preparando essa talk, eu pensei, caramba, não é que não era só bullshit, tem um pouco de coisa que faz sentido aí? E assim, beleza, eu citei Pouso da Cajaíba, eu citei Amazonas, mas a real é que isso está sendo implementado principalmente na África. Que assim, todos aqui sabemos que a África é meio que um continente que ficou para trás. Atualmente, a África tem aproximadamente 1,4 bilhões de pessoas e é estimado que 600 milhões delas, ou seja, 43%, não têm acesso à eletricidade.
Se tudo que eu falei aqui faz sentido e, de fato, eletricidade e energia é progresso, o que significa você não ter acesso? O que significa metade de um continente? 43% de 1,4 bilhões de pessoas não têm acesso à energia. Significa que eles estão aprisionados na pobreza, em poucas palavras. Então, assim, sim, a mineração de Bitcoin tem um potencial incrível, inclusive de ajudar as pessoas mais pobres do mundo. Daí agora vamos mudar de assunto, porque assim, o tema é energia ociosa. Por enquanto eu falei muito de geração de eletricidade, energia e tudo mais, mas tem um tema muito relevante que eu ainda não falei também, que é mitigar a emissão de metano. Vocês talvez já ouviram falar que a gente está numa grande crise climática, que é muito importante mitigar as emissões de efeito estufa e que emissão de efeito estufa não é só necessariamente o CO2. Existem outros gases que têm outras taxas de efeito estufa. Por exemplo, o metano. Para quem não sabe, o metano é o gás de cozinha. Você vai lá e queima, você tem calor, você tem energia, você cozinha. Então, assim, é uma fonte de energia. Esse gás, o metano, ele é muito mais agressivo no efeito estufa do que o próprio CO2. Numa molécula de metano em 20 anos tem uma ação de 81 a 86 vezes mais danosa ao meio ambiente do que uma molécula de CO2. E em 100 anos esse potencial negativo cai um pouco, é só 27 a 30 vezes, ou seja, continua sendo uma bela cagada. Beleza, de onde vêm as emissões de metano? Bom, vocês já devem ter ouvido falar do peido da vaca e dos arrotos da vaca, que é o que a gente chama de fermentação entérica. Tem a questão do óleo e do gás, indústria de petróleo. Tem a questão dos esgotos, biomassas, mesmo produção de agricultura como um todo. Assim, basicamente, o que a gente tem que pensar é que qualquer matéria orgânica que estiver sofrendo decomposição sem a presença do oxigênio, ela pode gerar esse metano. E aqui mostrando como esse metano gera esse calor. Essa aqui é a equação química básica, e a gente vê que, bom, é 1 para 1, né? Tem 1 mol de CH4, que é o metano, isso gera 1 mol de CO2, que é o gás carbônico, liberando 891 quilojoules de energia. Isso talvez soe meio estranho para vocês, mas vocês já viram isso muito provavelmente. Não sei quem aqui já passou por Cubatão, ou já passou por, sei lá, um aterro sanitário, uma indústria. Isso aqui é muito comum. Isso basicamente é o quê? Isso é basicamente o pessoal falando, eu tenho metano, eu não tenho como usar esse metano, então eu preciso queimar esse metano, senão a fiscalização vai me punir. Em outras palavras, o que a gente pode dizer é assim, tem países que têm um compliance alto, uma preocupação com SG, tipo os Estados Unidos, um Canadá, uma Europa, que talvez até façam isso, e isso é melhor do que nada, mas isso aqui ainda é uma combustão incompleta, que grande parte, acho que é 90% de fato do metano é queimado e vira CO2, mas ainda 10% escapa como metano. Fora isso, às vezes bate o vento e a chama apaga, e você precisa de helicóptero, jogar fogo lá, e você tem todo um capex para criar essa infraestrutura, etc. Em outras palavras, não tem uma forma melhor da gente usar esse metano? Esse metano, em vez de virar um gasto na planilha de Excel, ele pode virar uma receita. Você pode ter cashback em cima desse metano. Isso não faz sentido perante tudo o que a gente falou? Isso pode fazer sentido para a indústria do petróleo, pode fazer sentido para a agricultura, por exemplo, por que no Brasil 50% do nosso lixo está em lixão e não em aterro sanitário? Talvez seja porque não tem incentivo econômico, ou seja, você não ganha um cashback produzindo um aterro sanitário. Agora você passa a poder ganhar esse cashback. Em outras palavras, existe um incentivo agora para a gente monetizar todas as formas de energia ociosa. E isso é uma coisa revolucionária. Tá. O que tudo isso significa? Porque assim, eu falei muitas coisas genéricas e assim, eu quase não falei de Bitcoin, né? A gente está numa conferência de Bitcoin. O que tudo isso significa? E aqui, confesso que tem umas frases de agora em diante um pouco provocativas, de propósito. Primeira coisa é que a centralização da rede é um não problema. E aí isso aqui depende como você está, qual parte da centralização você está preocupado, o que você está levando em conta. Você está pensando na fabricação de ASIC? Não estou falando disso. Você está pensando no template do bloco? Não estou falando disso. Você está falando da hash rate
espalhada em diferentes jurisdições? Sim, estou falando disso. Imagina que a Gazprom da Rússia já está minerando Bitcoin para monetizar a energia ociosa desde que atacaram o Nord Stream 2. Imagina que o Butão já está fazendo isso com hidroelétrica. Imagina que o Brasil talvez comece a fazer com muita energia abundante que tem. Imagina que num mundo de 150, 200 países, muitos deles vão ter recurso tanto de petróleo, quanto de agricultura, quanto de redes para serem geradas, que vão necessitar mineração de Bitcoin para ajudar. Então, a hash rate vai estar muito espalhada. Então, assim, se você pensar que centralização significa só tem players grandes, beleza, talvez fique centralizado, a proporção de hash rate na mão de pessoas como a gente não é tão grande. Se você pensar que tem muitas jurisdições diferentes com hash rate, para mim, isso implica que não vamos ter a centralização de hash rate da rede. Uma outra questão é orçamento de segurança é um não problema. Esse aqui é mais polêmico ainda, eu sei disso, é só uma provocação, mas qual é a reflexão que eu quero levantar aqui? Que o cálculo econômico que um player nacional faz para ele decidir minerar Bitcoin ou não é muito diferente do cálculo econômico de uma startup que precisa levantar capital, em 3, 4 anos precisa devolver o capital para o investidor. Só o fato de Petrobras, petroleiras e redes elétricas estarem se envolvendo, significa que o prazo de retorno para esse investimento é muito grande. É um prazo de décadas, 1 década, 2 décadas. Então, assim, o cálculo econômico muda de uma maneira gigante. E não pensando só no cálculo econômico, é que aqui nessa palestra eu não falei muito de geopolítica, mas assim, se você quiser entrar um pouco em geopolítica, daí de fato você entende que o orçamento de segurança é um não problema real. Nunca vai ser um problema. Por quê? Porque, cara, a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte, esses países eles não querem ser banidos do SWIFT digital, o Bitcoin. Ou seja, qual é a única maneira que eles têm de evitar que eles não serem censurados? A resposta, eles precisam ter um pouco da hash rate para eles. E assim, talvez eles não ganhem dinheiro nenhum minerando, eles simplesmente estão garantindo que vai ter espaço no bloco que ele consegue colocar as transações. Vamos falar, por exemplo, que os Estados Unidos e aliados têm 100% da hash rate do mundo. Pô, o Irã não consegue colocar uma transação porque os Estados Unidos controla todos os endereços, todos os templates de bloco. Se o Irã, junto com a Rússia, com a China, com etc., consegue 20% da hash rate, a cada 5 blocos, um bloco é deles, eles colocam as transações que eles quiserem. Então, assim, o orçamento de segurança, não só pela questão energética, mas também pela questão geopolítica, é um grande não problema, na minha visão. E aí, só para concluir, para mim, o que isso significa que é mais bonito do que tudo é que a gente está entrando num novo estágio da humanidade, na minha visão. A gente teve a primeira revolução energética, que é a capacidade da gente aproveitar energia que foi condensada por outros seres vivos, que é basicamente quando a gente começa a cozinhar. A gente tem a segunda revolução energética, que é quando a gente consegue pegar energias que foram concentradas ao longo do tempo geológico, porque, querendo ou não, os combustíveis fósseis nada mais são do que energia que foi sendo cada vez mais concentrada ao longo de processos geológicos, ao longo de milhões e milhões, centenas de milhões de anos. E a gente ia ter uma terceira revolução energética, chamando energia nuclear, que não rolou. Por que não rolou? Porque a fake news dos malthusianos colou mais forte. Tipo, todo mundo acha que não, Greenpeace é mó legal. Não, Greenpeace é uma entidade de lobby que foi criada nos anos 70 para combater energia nuclear. E energia nuclear, sendo bem sincero, assim, para você saber se uma pessoa é séria ou não na conversa ambiental, pergunta a opinião dele sobre energia nuclear. Dependendo da resposta, nem faz sentido continuar engajando na conversa. Porque, assim, se a gente descobrisse energia nuclear hoje, a gente ia achar que era um milagre enviado por Deus para a gente conseguir combater as mudanças antrópicas, a gente está chegando na singularidade open energia. Beleza, mas o malthusianismo quebrou essa terceira revolução energética, talvez só tenha postergado e talvez a mineração de Bitcoin ajude a incentivar isso. Mas o que eu penso como a terceira revolução energética é justamente essa capacidade de monetizar a energia ociosa. Se a gente pensar, quanto tem de energia ociosa que a gente só não organizou para usar? Por exemplo, muitos de vocês aqui provavelmente moram num prédio. A coluna d'água do último andar da caixa d'água, até ela descer essa água, até o primeiro andar para alguém tomar um banho, não podia estar girando uma turbinazinha e gerando um cashback para a sua taxa de condomínio? Poderia.
todo o esgoto que a gente não tem um saneamento básico, se a gente tivesse um cashback que incentivasse a gente a monetizar esse saneamento básico, a gente não teria um incentivo maior para ter saneamento básico para todo mundo? Mesma lógica para lixão, mesma lógica para emissões de metano. Então, assim, no fundo, a gente está nessa conferência aqui, sou bitcoinheiro também, adoro a parte monetária do Bitcoin, como eu falei, quem não gosta de ganhar dinheiro, mas assim, a gente foca demais em falar que o Bitcoin é uma moeda dura, é um sound money, é uma moeda sonante. O que a gente esquece é que o Bitcoin é muito mais do que isso. O Bitcoin é uma moeda lastreada em energia, o Bitcoin é energy money, que tem uma derivada muito maior, muito diferente, muito a mais. No fundo, assim, o Bitcoin está trazendo duas revoluções para o mundo. A gente muitas vezes fica distraído e olha só uma delas, que já é maravilhosa, já é incrível, a gente está separando o dinheiro do Estado, vai gerar uma revolução social tão grande quando separar a igreja do Estado. Acredito nisso, o Bitcoin representa a prensa de Gutenberg dos dias de hoje, isso é lindo. Ao mesmo tempo, para mim, a capacidade do Bitcoin, via mineração de Bitcoin, tem de monetizar a energia ociosa, leva a humanidade para um patamar maior enquanto civilização. É isso. Obrigado.